Gravando a nossa aula. Bom dia a todos, né? Vamos retomando aí nossa aula, então, a nossa disciplina dentro da teoria geral do processo. Nós começamos aí o ponto 4.3 do KLS, né? Então, nós vamos avançando aí, falando hoje sobre os atos processuais e também das tutelas processuais, das tutelas de urgência e as tutelas antecipadas, né? Vamos compartilhar minha tela. Estão chegando minha tela? Sim? Sim, bem pequenininha, lá no fundo. Pequena? Só dá para ver certinho considerações iniciais, atos, as outras partes. Sim. Tudo bem. Mas estão vendo minha tela, né? Sim. Depois nós vamos avançando sobre elas, tudo bem. É que eu achei que tivesse um quadradinho bem pequenininho na tela. Então, vamos lá. Muito bem. Lembrando que eu não vejo vocês, tá? Eu vejo só a minha tela aqui. Eu estou com a tela auxiliar, mas aí eu não vejo vocês na câmera. Por isso que às vezes eu fico meio de lado para usar a tela auxiliar. Quando a gente fala, então, dos atos processuais, né, como eu disse já um pouquinho antes, é muito comum, não é raro, que os operadores do direito, os advogados, os membros do Ministério Público, até mesmo juízes, acabam cometendo alguns erros dentro do procedimento, dentro do processo, por não conhecerem ou por desatenção aos atos processuais, principalmente no que rege a prazo, ao que rege a forma, no que rege o tempo de apresentação, né, de postulação, enfim. E por desconhecer também o momento oportuno da prática de cada ato, né? Então a gente tem que conhecer quando praticar o ato, até porque se você praticar um ato fora do prazo, ou praticar um ato que não é o correto para aquele momento processual, a gente tem o que a gente chama de preclusão, né? Ou é uma preclusão temporal, porque o ato está praticado fora do momento, fora do tempo, por quê? Porque perdeu-se o prazo de praticar aquele ato, né? Por exemplo, aí quando se vai apresentar um recurso ou se vai apresentar uma contestação, né? Você tem um prazo para contestar uma inicial. Por exemplo, no processo civil, você tem um prazo para apresentar uma defesa prévia quando recebida a denúncia. No processo penal, você tem um prazo para contestar a reclamação trabalhista no direito do trabalho. E se você não o faz, não quer dizer que está encerrada ali aquela lide. Não, mas simplesmente você vai ser tido como revel, ou se você praticar o ato fora do prazo, ele é tido como precluso, né? Ou também porque você praticou um ato que não era o ato correspondente para aquele momento, né? Ou praticou um ato duas vezes, o mesmo ato processual duas vezes. Então, o ato processual praticado duas vezes, ele é precluso também, né? Mas, enfim, o que nós temos que conhecer? Nós temos que conhecer que, durante o desenvolvimento do processo, as partes têm que agir de boa fé para que esse processo ele seja concluído, né? Ele seja instruído e concluído o mais breve possível, dentro de um prazo razoável, né? Aí tem o princípio da razoabilidade, o princípio da boa-fé, né? Para que se evite, na questão aí, uma litigância de má-fé. Porque quando você começa a agir dentro do processo de forma a embaraçá-lo ou a prorrogá-lo de forma
utilizando de má-fé mesmo, né, para que isso aconteça em prejuízo às outras partes dentro do processo, ou em prejuízo ao próprio procedimento, ao próprio processo, né, aí nós temos uma litigância de má-fé, né? Então, com isso, né, ou se exige dentro do processo coisas que não condizem com o processo, enfim, a gente tumultua, né, o processo. Aí nós temos aí, então, uma litigância de má-fé. Tudo isso está ligado aos atos processuais, né? Hoje, com o processo eletrônico, até mesmo com as audiências que são gravadas, antigamente toda audiência ela era transcrita por meio, né, era reduzida a termo pelos escreventes, enfim, pelos funcionários da serventia. Todos os atos eles eram obrigatoriamente, né, ou de certa forma eles eram reduzidos a termo. Hoje, pelo processo eletrônico, pelo desenvolvimento aí que nós temos da tecnologia, alguns atos são orais, né? Por exemplo, nós temos aí no processo penal os memoriais, né? Quando a gente fala dos memoriais, que são as alegações finais no processo penal, que é o ato que antecede a sentença do juiz, ele pode ser de forma oral, né? Os depoimentos são orais, são gravados em mídias e tudo isso acompanha o processo. Não que seja imprescindível a ação, né, a atuação aí das partes, principalmente daí dos órgãos, né, jurisdicionais, tá? Então, quando a gente fala de ato processual, a gente pode afirmar num conceito que o ato processual ela é um braço, né, um reflexo aí do ato jurídico, né, ou seja, trazendo uma consequência jurídica para o processo, né? Então, ato jurídico, ele tem como uma de suas vertentes o ato processual, né? Porque o ato jurídico, ele imagina que o ato jurídico, ele é o todo, né? Então, tudo o que se faz com relação ao processo, à lei, ele é um ato jurídico, né? E o ato processual, uma vertente dele é aquele ato que você pratica dentro do processo que tem uma consequência jurídica, né? Então, é um evento humano decorrente de uma conduta humana, né? Às vezes, um ato jurídico, ele não é um evento humano decorrente de uma conduta humana, ele pode ser um evento natural. Por exemplo, um ato jurídico, ele pode ser, por exemplo, a morte de alguém, né? A morte de uma pessoa, inclusive, faz extinguir, muitas vezes, um processo, porque é um ato jurídico, que traz uma consequência jurídica, no entanto, não é um ato processual, né? O ato processual é toda aquela conduta humana decorrente né, de um evento humano que é praticado dentro do processo, né? Então, olha lá, é todo ato praticado que tem uma repercussão ou uma importância processual. Isso é o ato jurídico, o ato processual, tá? Que ele é uma parte do todo que é o ato jurídico, né? Então a gente consegue entender essa diferença do ato processual com o ato jurídico, por quê? Porque o ato processual ele se diferencia do fato processual, que também é outra vertente do ato jurídico, né? O ato processual ele depende de uma vontade humana. O fato processual, que também pode ser um ato jurídico, ele não depende da vontade humana, mas ele também traz consequência jurídica. O ato processual ele reflete diretamente no processo, né? Nós temos aí dentro do processo uma sequência de atos a serem seguidas, né? E essa sequência de atos se traduz aí no desenvolvimento do processo, desde a sua postulação, né? Vamos usar aí o processo civil como exemplo, desde a apresentação da postulação da petição inicial até a sentença transitada em julgado, né? O fato processual
é algum ato que independe da vontade humana, mas que também vai trazer uma consequência jurídica. Inclusive, pode trazer a consequência dentro do próprio processo, que é o exemplo que a gente já deu, que é o exemplo da morte, né? Então, para a gente entender melhor esses exemplos, um ato processual, por exemplo, é uma desistência da ação de uma das partes. Então, a parte autora, ela postulou uma petição inicial e no meio do processo ela desiste da ação. Então, é uma vontade humana, né, uma conduta humana dentro do processo que vai trazer uma consequência jurídica, que é a extinção do processo. Ato processual. Fato processual. Um evento que independe da conduta humana, mas que também vai trazer um reflexo, ou pode trazer um reflexo dentro do processo. Por exemplo, a morte de uma das partes, né? Que muitas vezes a morte de uma das partes põe fim ao processo. No processo penal, por exemplo, a gente sabe pelo artigo 107 do Código Penal que a morte do agente extingue a punibilidade, né? Então, você traz uma conduta que ela não tem qualquer dependência da vontade humana, mas que traz um reflexo processual, por exemplo, no processo penal, com a extinção da punibilidade do agente. Tá? Lembrando que nós vamos tratar de ato processual. E essa diferença entre ato e fato processual, vocês vão estudar mais precisamente no processo civil, porque ele é essencial, né? Dentro do processo civil e dentro dos demais direitos processuais. Tá? Quando a gente fala de atos processuais, são várias as partes que podem praticar os atos dentro do processo. Lembrando, nós temos dentro do processo, sujeitos do processo, nós já estudamos as partes, né, autor e réu, e temos o juiz. E temos aquelas outras partes que são os auxiliares da justiça, né, que a gente já estudou. Todos eles podem e muitas vezes devem praticar os atos processuais, né? Então, esses atos processuais que são produzidos aí a partir de uma exteriorização de atos pelas partes, seja por meio dos advogados, seja por meio do Ministério Público, seja por meio até dos próprios juízes, né? Por exemplo, nós temos aí a sentença, que são atos processuais praticados pelos juízes, né? Nós temos a petição inicial, que é um ato praticado pela parte por meio dos seus procuradores, né? Por meio dos seus advogados. Nós temos, por exemplo, a oitiva de uma testemunha, cujo ato também tem a participação do Ministério Público e que pode inquirir essa testemunha durante o ato processual, né? Então, esses atos processuais, eles se dividem aí pela doutrina em atos promovidos pelas partes, que são trazidos lá pelos artigos 200 a 202 do Código de Processo Civil. Nós temos os atos de pronunciamento do juiz, que estão entre os artigos 203 e 205 do Código de Processo Civil, que aí nós vamos ter as decisões interlocutórias, nós temos os despachos sem conteúdo, né, de decisão, temos as sentenças, temos os acórdons e temos, por exemplo, as inquirições de testemunhas, depoimentos, interrogatórios, até mesmo as inspeções feitas pelo juízo, né, para verificar aí a legalidade do processo. E temos como atos processuais também os atos dos órgãos jurisdicionais, que são os atos dos escrivães, chefes de secretaria, os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça, né, que promovem atos também processuais, ou seja, aqueles atos que vão trazer uma consequência dentro do processo.
um acontecimento que produz uma influência no desenvolvimento processual, tá? O que vale a gente lembrar, ou vale a gente ressaltar, que, via de regra, os atos processuais, eles são públicos. Todo ato processual, ele deve ser, via de regra, público. No entanto, nós temos aqueles atos processuais que são, que tramitam em segredo de justiça, porque a lei assim prevê, ou por determinação do juiz, desde que ele motive esse ato, né, para que seja considerado um segredo de justiça, né, desde que ele entenda e ele consiga demonstrar, né, motivar isso, fundamentar de que o sigilo para aqueles atos são necessários, né? A própria lei, por si só, prevê o sigilo em alguns atos ou em alguns processos, né? Mas fora esses casos previstos em lei, o juiz, se ele entender que o sigilo é necessário, ele pode assim declarar, tá? E esses atos, de uma forma aí genérica, eles podem ser praticados de forma física, presencial ou eletrônica, né? Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Mas vale aí uma sinalização, né? Uma atenção para essa forma de prática de ato processual da forma eletrônica, que ela veio trazida aí pelo novo Código de Processo Civil, salvo engano, lá no artigo 193, e também com previsão pela Lei 11.419, né, onde as partes, os órgãos jurisdicionais, né, os órgãos de secretarias e os juízes, eles podem praticar os atos de forma eletrônica. Na verdade, hoje a maioria dos processos, eles são digitais, né? Mesmo aqueles processos físicos, antes aí, né, de se tornarem, de tornar o processo eletrônico, eles já estão sendo digitalizados, já estão se tornando processos digitais, né? Vale aí também um exemplo de processo que ainda continua físico, né, pelo menos em algumas comarcas, dentro do processo penal, por exemplo, que são aí algumas cautelares, por exemplo, a cautelar de interceptação telefônica, né? A maioria ainda da comarca, dos juízes, exigem que esse procedimento, até em atenção aí ao CNJ, ele seja, pelo menos pela sua distribuição, ele seja por meio físico, não por meio eletrônico, exatamente para salvaguardar aí o sigilo do processo, né? Mas isso nós vamos estudar quando a gente estiver em processo penal de uma forma mais específica, tá? E uma outra novidade também trazida, e a gente vai ver daqui a pouco, com relação aos atos das partes e também do judiciário, com relação à calendarização do processo, né? O artigo 190, ele estabelece que as partes, elas podem promover um negócio jurídico, né, dentro do processo, pactuando entre elas aí, desde, né, de que, consentido pelo juízo do processo, eles podem estabelecer as datas para a prática dos atos processuais, podem estabelecer os prazos, podem definir, né, os períodos aí para a apresentação da contestação e até mesmo da sentença, né? Agora, existem algumas discussões acerca disso, né? Se esse tipo de prática de ato processual, né, de negócio jurídico processual, se ele alcança, por exemplo, algumas matérias de ordem pública dentro do processo. Então, a doutrina ainda ela discute com relação a isso, dentro de cada disciplina, né? Então, quando os senhores estiverem dentro do processo civil, estudando os negócios jurídicos no processo civil, essa questão da calendarização do processo, ela é denominada pela doutrina como negócio jurídico processual atípico, né? Porque o negócio jurídico processual típico é o que geralmente acontece.
né? São aquelas manifestações dentro do processo, por exemplo, uma, uma conciliação, né, entre as partes, uma renúncia, enfim, uma transação dentro do processo. Esses são os negócios jurídicos processuais típicos praticados pelas partes, né? Enquanto que essa calendarização do processo, esse desenvolver dentro do processo num acordo entre as partes envolvendo o juízo, ele é denominado um negócio jurídico processual atípico, né? Mas que será estudado aí de uma forma mais específica aí dentro do próprio processo civil, né? Então, quando a gente está falando dos atos, a gente começa a falar aqui dos atos das partes, né? Autor e réu, representados pelos seus respectivos procuradores, representantes, ou, né, defensoria, Ministério Público, enfim. Então, esses atos das partes, dentro do processo, eles podem ser divididos como atos postulatórios, ou seja, aqueles atos que vão provocar o juízo, né, para uma postulação, por exemplo, a denúncia, por exemplo, no processo penal, por exemplo, a petição inicial no processo civil ou a reclamação trabalhista inicial dentro do processo de trabalho, né? Então, esses são os atos postulatórios. Você está postulando um direito, o reconhecimento de um direito, né? Temos os atos instrutórios, que aí se relaciona com a fase probatória de instrução do processo, como, por exemplo, a produção de prova, né? Isso seriam os atos que vão instruir o processo, os atos de instrução, né? Durante a fase de instrução do processo. Temos também os atos dispositivos, né? Que envolve aí a disposição de vontade, né? Por exemplo, a realização de acordo, tal como a transação, a composição, enfim, renúncia, né, da ação, a desistência da ação, enfim, se são aqueles atos de disposição das partes que vão trazer aí, que nada mais é daqui do que o próprio negócio jurídico, tá? Esse negócio jurídico típico e atípico que a gente estava, que eu estava citando agora há pouco, né? Que as partes promovem, né, e vai trazer um reflexo dentro do processo. E temos os atos reais, né? Esses atos reais, eles exigem por si só um evento físico, como, por exemplo, o comparecimento da parte numa audiência de instrução ou da própria testemunha para ser ouvida, né? Então, esses são os atos reais que são praticados pelas partes. Eu coloquei aqui, eu recortei o artigo 487 do Código de Processo Civil, que fala aí com relação ao negócio jurídico e diz, prevê o seguinte, que haverá resolução de mérito, ou seja, haverá uma solução da lide com o mérito, quando o juiz, no inciso 1º, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, ou quando ele homologar, aí vem o negócio jurídico, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou reconvenção, ou seja, ele reconhece que aquele pedido ele deve ser reconhecido, ou homologar a transação, o acordo entre as partes, né? Ou homologar a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. O parágrafo único condiz que, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se. Com relação a esse artigo 487, que ele é o negócio jurídico típico de que a gente estava falando, né, que eu estava falando agora há pouco, é interessante, por quê? Porque haverá, em todas essas situações, uma resolução, ou seja, será colocado fim ao processo com a resolução do mérito, ou seja, o juiz decidirá em relação ao mérito, se o direito pleiteado ou direito postulado será reconhecido
ou não. Ou se as partes, durante essa ação, elas chegarem aí a uma composição ou em decorrência de uma transação, né? Lembrando, quando a gente está falando aqui, nós estamos falando do Código de Processo Civil. Lembrando que para cada disciplina tem um procedimento, né? Tem uma característica, assim como no processo do trabalho e também no processo penal, né? No processo administrativo, no processo constitucional, enfim, cada um tem a sua característica própria. Mas ainda em relação aos atos das partes, o artigo 200 do Código de Processo Civil, ele fala que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais, ou seja, esses atos eles podem ser praticados por uma das partes ou por duas ou mais partes envolvidas no processo, de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Ou seja, nada mais é do que o conceito de ato processual. Então, os atos processuais são aqueles atos das partes, né, que vêm produzir imediatamente dentro do processo a constituição, modificação ou extinção de direitos ali dentro do processo. E podem ser praticados tanto por uma ou por duas ou mais partes dentro do processo. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Aí é o ato praticado pela parte, né, pelo autor, só que tem que contar com também o ato judicial, que seria a homologação pelo juiz. Enquanto o juiz não homologar, não poderá ser extinta a ação em decorrência da desistência pelo autor, se não houver ainda a homologação do juiz, tá? O artigo 201, aí seria para o peticionamento em procedimento físico, porque ainda nós temos processo físico que fala que as partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Quando a gente está falando do processo eletrônico, esse recibo ele vem por si só, né? Quando você faz, já vem um protocolo de ajuizamento, de peticionamento, né? Mas quando você está peticionando, quando você está praticando algum ato processual no processo físico, você pode, o advogado ou a parte, ela pode exigir para si um recibo, né, da petição apresentada ou das razões de recursos que a gente chama de arrazoados, né, ou de papéis e documentos que entregarem no cartório. Geralmente se faz em duas vias e o cartório, né, o protocolo, ele te dá uma cópia desse recibo, tá? Interessante o artigo 202, por isso que eu coloquei um recorte aqui, dizendo o seguinte, que é proibido às partes, é vedado às partes, lançar nos autos cotas marginais, ou seja, aqueles papeizinhos, você grudar papelzinho no processo, ou interlineares, ou seja, rabiscar ou fazer anotações interlineares no processo, escrever no processo ou escrever na margem do processo, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Então, pessoal, quando vocês tiverem acesso ao processo físico, não façam anotações marginais ou interlineares, né? Grifem, marca-texto no processo, ele não pode, tá? Isso é algo que geralmente acontece. Nem no inquérito policial. No inquérito policial temos alguns inquéritos policiais físicos também, não podem, tá? Por uma analogia, você traz analogia para o inquérito policial, porque ele precede aí uma ação penal. Então, não pode haver esses lançamentos nos autos, né? Então, tem muito advogado que leva o processo para casa físico para ler, para fazer uma contestação ou fazer aí umas alegações finais, enfim, se manifestar no processo, ele acaba fazendo anotações do processo que não pode acontecer, tá? Com relação ainda a atos das partes, do autor ou do réu, a gente tem aí
utilizado termos entre desistência e renúncia. É importante que os senhores saibam diferenciar os termos desistência e renúncia. Quando a gente fala de desistência, que é um ato dispositivo praticado pelo autor, não fala réu, tá? Pelo autor, que somente produzirá efeitos após a homologação pelo juízo. Tá lá, a gente já leu aqui, né? Tá lá no artigo 200 do Código, no parágrafo último do artigo 200 do Código de Processo Civil. Então, a desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Então, a desistência da ação, o que que é? Você postulou o reconhecimento de um direito e, no meio desse processo, você desiste. Um exemplo bem simples é a Sandra postula em juízo um reconhecimento de paternidade do filho dela pelo Carlos Eduardo, né? Com prestação aí alimentícia. No meio do processo, a Sandra faz uma análise e fala assim, eu acho que não é o Cadu, eu tenho certeza que não é o Cadu, pai, eu vou desistir dessa ação para eu não tomar um revés aí, na situação não fica chato, né? Então, a Sandra, ela pode, né, representando o filho, lógico, mas aí nesse reconhecimento de paternidade ou da prestação de alimentos, ela pode desistir da ação a qualquer momento, né? A qualquer momento ela pode desistir da ação. Ou numa ação de cobrança, a Kátia vai cobrar da Sueli, a Kátia, ela trabalha com material para fabricação de fralda e ela fornece para a Sueli esse material para a Sueli fabricar a fralda. E a Sueli não paga e a Kátia, de repente, ela começa, ela impetra aí uma ação de cobrança ou de execução contra a Sueli, e nesse meio tempo, né, por algum fato qualquer, a Kátia desiste de cobrança da Sueli, se dando aí por satisfeita ou desistindo mesmo, pelo próprio termo da palavra, de promover essa ação, vendo que a Sueli está quebrada, que ela não tem condições nenhuma, está vendendo o almoço para garantir a janta, então ela desiste dessa cobrança, né? É uma desistência do processo. Essa desistência, após a homologação de juiz, ela produzirá uma extinção do processo sem resolução do mérito, ou seja, sem decisão se a Sandra ou se a Kátia, elas teriam direito, seria garantido a elas aquele direito que elas postularam inicialmente na petição inicial, né? Diferentemente, nós temos a renúncia. A renúncia, também promovida pelo autor e que deve ser homologada pelo juiz, ela gera a extinção do processo, no entanto, com resolução do mérito. Ela faz coisa julgada material, né? Pode ser também, a renúncia ela pode ser praticada pelo autor, por exemplo, né? O autor ele renuncia à sua defesa do processo, confirmando que o alegado pela parte autora é verdadeira, e ele renuncia à defesa de processo, dando conhecimento da reclamação pelo autor. E isso faz coisa julgada, né? Material. Então, vai ser reconhecido o direito, né? Ou até mesmo a renúncia feita pela parte autora. A parte autora, ela renuncia ao seu direito, fazendo coisa julgada de onde ela não poderá mais reclamar aquilo. Um exemplo de renúncia é um acidente de trânsito, né, onde o Carlos, dirigindo lá o seu possante, ele acaba batendo na bicicleta do Rogério, né? E o Rogério acaba se machucando, sofre ali algumas lesões, danifica toda a bicicleta dele e tal.
E até mesmo, e o Rogério acaba impetrando, né, postulando lá uma reclamação para que seja ressarcido desse prejuízo, né? Tanto o prejuízo médico quanto o prejuízo dos danos da bicicleta. Só que nesse meio tempo, o Carlos ele chega e fala assim: oh, Rogério, olha, eu não tenho condições de pagar tudo, mas eu tenho aqui uma moto, eu posso te dar a moto nesse que não é tanto o valor, tudo que você precisa, mas é a forma que eu tenho para pagar. E o Rogério aceita essa moto e ele renuncia a partir de então à reclamação. Ele não pode mais reclamar porque ele deu por satisfeito ali. Então ele renuncia ao seu potencial outro direito de reclamar aquela diferença, né, que vai restar aí nesse acordo, né? Então a parte ele abre mão, a parte ela abre mão de reclamar o seu direito, tá? Então, quando a parte autora ela renuncia ao seu direito, ela não pode mais reclamar posteriormente. Ela dá ali por encerrado. Diferente na desistência. O autor ele pode desistir da ação hoje, mas ele, como não tem julgamento de mérito, não faz coisa julgada, ele pode postular essa reclamação posteriormente de novo, tá certo? Então, essa é a diferença entre desistência e renúncia. E quando a gente fala ainda de atos processuais das partes, nós temos aqueles atos que nada mais é do que um dever processual, onde a parte ela deve, né, praticar o ato, e nós temos aqueles atos que nada mais são do que um ônus processual. Quando há um dever processual, ou seja, há um mandamento que exige que a conduta da parte seja realizada. Caso não seja, ocorre uma sanção, como, por exemplo, aí, uma aplicação de multa por uma litigância de má-fé, né? Então, é como eu disse para vocês, imaginamos que as partes elas agem de boa-fé. Agora, aquela parte que fica tumultuando o processo, fica exigindo que uma testemunha que nunca será localizada, porque ele sabe que essa testemunha não será localizada, fica de alguma forma promovendo atos no processo que irá prejudicar o desenvolvimento processual, ele tem o dever de fazer o ato processual da forma certa, na forma de boa-fé. Quando ele não o faz como um dever processual, isso trará uma sanção. Por exemplo, uma multa numa litigância de má-fé. Agora, nós temos aqueles atos que vão trazer um ônus processual, mas que ele não está obrigado a fazer. Então, é um ato de oportunidade, né? É uma oportunidade de agir em que a parte não está obrigada a fazê-lo, ou seja, não terá nenhuma sanção. Por exemplo, numa contestação. Assim que se postula uma petição inicial, então vamos lá, na reclamação da Kátia com relação a Sueli. A Kátia, ela apresentou uma petição inicial onde ela diz que a Sueli deve a ela determinado valor pelo fornecimento de materiais lá para a fabricação da fralda. A Sueli, ela pode contestar a petição inicial da Kátia. Ela não está obrigada a fazer. Ela não contestou porque ela não quis. A única consequência que ela vai ter é a revelia, né? Então vai ser vai ser entendida como verdadeira toda a alegação trazida pela Kátia, mas ela não está obrigada a apresentar essa contestação. Diferentemente quando se fala de um dever processual, onde você tem o dever de agir, tá? Dentro do processo. E isso pode acarretar uma multa, pode acarretar aí uma sanção que será imposta pelo juízo, tá certo? Muito bem. Então, com relação aos atos das partes, eu fiz aqui um recorte dentro do Código de Processo Civil de algumas coisas que seriam mais relevantes, mas lembrando que para cada disciplina, a prática de atos pelas partes tem consequências, né, processuais. Por isso que são os atos processuais, trazem consequências dentro do processo, consequências processuais propriamente ditas, tá? Além dos atos das partes,
nós temos os atos que são praticados pelo juiz, né? Os atos praticados pelo juiz, eles podem consistir, como eu já disse no começo, em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Sentença é todo aquele ato processual praticado pelo juiz que irá, além de ser decisão, um ato de decisão, ele decide, ele põe fim ao processo, né? Põe fim à resolução do mérito, seja uma sentença absolutória ou seja uma sentença condenatória. Mas é uma decisão, é uma sentença. Decisão interlocutória, ela é toda decisão tomada pelo juiz, todo ato decisório praticado pelo juiz no meio do processo, mas ele não põe fim, ele não traz resolução ao mérito do processo, tá? Mas ele decide algo no decorrer do processo. Então, vamos lá. Trazido o exemplo onde... Agora já esqueci quem era o exemplo de quem. Eu acho que a Kátia, que estava numa reclamação de reconhecimento de paternidade do Cadu para o filho dela. Então, a Kátia, ela postulou uma reclamação, postulou lá a petição inicial, pedindo o reconhecimento de paternidade do Cadu com relação ao filho dela. No entanto, no transcorrer do processo, o Cadu fala o seguinte, fala, olha, senhor juiz, eu acredito que eu não seja o pai dessa criança. E para essa comprovação, eu exijo que seja feita um exame de DNA. E eu não tenho condições de fazer, mas eu exijo que seja feito um exame de DNA, que o Estado permita ser feito um exame de DNA. O juiz ele vai decidir se deve haver esse exame de DNA, se há necessidade, ou se pode ser feito esse exame de DNA, ou não pode ser feito. Ou mais ainda, dentro do processo de reconhecimento de paternidade, a Kátia, ela vem e solicita que seja antecipada aí a prestação provisória de alimentos por parte do Cadu em relação ao filho. O juiz ele pode decidir se o Cadu irá já prestar alimentos ou não. Essa decisão no meio do processo é uma decisão interlocutória, mas que não decide se vai ser reconhecida a paternidade do Cadu ou não com relação ao filho da Kátia, ou da Sandra, né? Não lembro. Tá? Mas é uma decisão interlocutória, mas que não põe fim ao processo. Mas não deixa de ser uma decisão. Tá? E, por fim, os despachos dentro do processo. Despacho não tem poder de decisão. O despacho ele não tem nada a ver com decisão, mas o despacho é aquele ato que o juiz pratica dentro do processo para que o processo caminhe, se desenvolva. Por exemplo, o juiz ele aplica um despacho determinando que seja citado o réu, né? Ou seja intimada as partes de determinado ato que tenha sido praticado. Então, é um mero despacho, chamado também despacho interlocutório, que são feitos dentro do processo, mas sem poder de decisão. Tá? Então, nós temos, dos atos do juiz, a sentença, nós temos as decisões interlocutórias, que, diferentemente da sentença, não põem fim ao processo, não irá trazer resolução de mérito, e nós temos os despachos. O artigo 203, ele fala, no parágrafo 1º, que, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Veja, nós estamos falando do Código de Processo Civil. Nós temos a sentença também no direito trabalhista e temos a sentença no processo penal, que também põe fim ao processo. Ah, professor, mas não pode haver aí um recurso? Pode, mas não deixou de haver a sentença. O recurso é para saber se vai reformar a sentença ou não. Mas a sentença já pôs fim ao processo. Aquele processo já terminou. Tá certo? A decisão interlocutória é o pronunciamento judicial de natureza decisória
porém que não se enquadra nesse parágrafo 1º do artigo 203, ou seja, que não põe fim ao processo, à fase cognitiva do procedimento. E os despachos são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, mas que não tem qualquer questão aí decisória. E os atos meramente ordinatórios, que seria a juntada, vista obrigatória, que independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor, né, pelo serventuário, e revistos pelo juiz quando necessário. Por exemplo, o que seriam esses atos meramente ordinatórios praticados pelo serventuário, mas que deve ser revisto pelo juiz? Quando você apresenta, por exemplo, um ato processual, uma petição no processo, o serventuário ele abre vista, por exemplo, ao Ministério Público no processo penal, né? E o juiz vai revisar este ato meramente ordinatório, né? Ou a juntada de um documento, uma parte apresenta um documento em cartório para que seja juntado ao processo. O próprio serventuário já vai fazer a juntada desse documento ao processo e submetê-lo à revisão do juiz para ver se aquele ato ele está de acordo. Enfim, são atos praticados dentro do processo. Atos do juiz, fora esse ato de revisão, né, esse ato revisional que eu já falei logo lá no começo, quando eu falei das diferenças dos atos, né, a inspeção judicial, né, que são esses atos meramente ordinatórios. São atos do juiz, além da inspeção judicial, a sentença, a decisão interlocutória e os despachos que não têm aí qualquer conteúdo decisório. Lembrando que, quando a gente está falando de um procedimento, de um pronunciamento judicial, ou seja, de sentença ou de decisão trazida por colegiados, pelos órgãos colegiados, pelos tribunais, nós não estamos falando de sentença, aí nós estamos falando de acórdão, tá? É decisão trazida pelo órgão colegiado, então nós estamos falando de acórdão, não mais de sentença, tá? Então, o artigo 204, ele fala, acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Nada mais é do que uma sentença, uma decisão trazida pelo tribunal, tá? Em sede de instância superior. Muito bem. O artigo 205, ele aduz que os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Ninguém pode fazer em nome dele. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo aos juízes para revisão e assinatura. Isso é comum acontecer. O juiz, ele dá a sentença de forma oral e o serventuário, ele transcreve e, documentando essa decisão, e devolve ao juiz para revisão e assinatura. Isso é o que geralmente acontece. Kátia e Sandra, me corrijam se eu estiver equivocado, por favor. Mas isso acontece também em outros órgãos, como na polícia também. O delegado, ele decide alguma coisa, o escrivão vai, rediz, faz o documento e o delegado assina, né? Isso é muito comum, tá? A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente na forma da lei. Isso é algo tanto quanto novo também, né? A assinatura digital, a assinatura eletrônica, tá? Antigamente tinha que ser caneta mesmo, preto no branco, como a gente chamava, né? Hoje não, hoje a assinatura ela pode ser digital, né? Eletrônica. E os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acordos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico, pelo menos. Então, isso traz aí à tona o princípio da publicidade, né? Salvo aqueles casos de segredo de justiça que a gente já comentou, tá? Professor, Oi? uma pergunta sobre o acordo. Quando o colegiado ele pronuncia um acordo, a primeira instância ele tem que obedecer esse acordo? Sim,
Sim. No meio do Não processo. é que, na verdade, não é que obedece. Na verdade, a decisão do tribunal, ela reforma a decisão do juiz de primeira instância, podendo haver recurso, tá? Então, mas eu falo assim, no meio do processo, né? Pede-se um acordo e no meio do processo... Não, o acordo não vai ter no meio do processo, né? Eu estou falando porque isso aconteceu num processo meu. Como assim? A outra parte pediu para a segunda instância fazer não sei qual é a palavra correta, mas uma avaliação sobre uma decisão que o juiz, no meio do processo, deu uma decisão. Bom, mas, não, peraí. Então, agora, vamos lá, esclarecendo. O juiz, ele deu uma decisão interlocutória. Isso. E a parte não concordou, aí ele recorre, aí o juiz mantém a decisão, ele vai ao tribunal. O tribunal pode determinar que seja feito diferente, aí tem que ser acatado. Ah, tá, entendi. Tá? Ok. Pode haver recurso, tá? Entendi. Muito bem. Alguma dúvida? Tranquilo, Mais? tranquilo. Então vamos lá. Ainda com relação aos atos do juiz, o juiz normalmente pratica dois tipos de atos, né? Então seriam os pronunciamentos, lá do artigo 203, que a gente acabou de verificar, né? Então, os pronunciamentos, sentenças, decisões interlocutórias e despachos, além dos atos de inspeção judicial, né? Opa, perdão. Além dos atos reais, né? Lembra dos atos reais que a gente falou? Que aqueles atos reais têm que ser, obrigatoriamente, aqueles físicos, né? Por exemplo, a realização de audiência, ou a própria inspeção judicial, previsto no artigo 481 do Código de Processo Civil. O juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre o fato que interessa a decisão da causa. Essa inspeção judicial é para verificar se a parte ela está realizando, né, aquilo que foi determinado dentro do próprio processo, para que se chegue aí à decisão da causa conforme o postulado, né? Mas o que mais vale aqui dos atos reais é a prática da audiência. Aí eu pergunto aos senhores, principalmente Kátia e Sandra, esses atos reais, a realização de audiência, obrigatoriamente ela tem que ser na presença física? A gente tem um exemplo agora, com a pandemia, o próprio CNJ já possibilita fazer via videoconferência. Então, Tá. obrigatoriamente, aí é relativo. Tá. Mas antes da pandemia, por exemplo, no processo penal, a gente estava tendo audiência remota quando, por exemplo, uma das partes estava preso a 600 quilômetros, até mesmo para a economia processual. Ainda assim, não existe a presença física do juiz? Sim, na verdade, ele tem que estar conectado, ele tem que fazer parte dessa audiência, né? Fisicamente. O réu de um lado e o advogado do outro. Ele tem que estar fisicamente presente. Ele não pode estar ausente na audiência, deixar que a audiência transcorra por exemplo, apenas pelo escrevente, e depois ele assista à audiência para decidir. Isso ele não pode. Isso são atos reais do juiz, que é a sua presença física, mesmo que à distância. Mas a pessoa física dele tem que estar presente no ato, ainda que de forma remota. Não é como aquele, eu acho que correu na internet aí, nas redes sociais, que a pessoa põe um quadro lá e de repente ela cai, né? Põe o quadro com a foto dele e de repente ele cai. E ele está lá deitado lendo um livro, né? Ele tem que estar fisicamente presente e participando do ato, tá? Oi. Até a teacher, a Mari, quando faz esses pautão de conciliação,
que ela deixa o escrevente para tentar fazer a conciliação, no final ela sempre vem para saber do acordo, para falar com as partes, quando não está entrando em acordo, então é obrigatório, né, a presença. Então, mas aí depende se é fase pré-processual, porque daí vai ser um ato de revisão do juiz, né? Mas tem ato real que só o juiz pode fazer, na presença física dele. É ato do juiz, não pode ser feito por mais ninguém. Até na conciliação, quando ela chama as partes antes da primeira audiência, ela sempre estava presente. Tem ato que é exclusivo do juiz, é ato processual do juiz. Então, ele tem que estar presente, são os atos reais dele. Existe, por exemplo, a questão do sejusque, né? Onde tem um mediador, aí não é ato real do juiz, ele vai ter o ato de inspeção, de revisão, né? Ele vai revisar se aquele ato está de acordo com a lei e vai homologar. Mas os atos reais praticados pelo juiz têm que ser praticados por ele, tá? Por ele, certo? Então, aí na questão aí do direito do trabalho, quando se tem a conciliação, pode até haver a propositura da conciliação, mas lembra que a conciliação é ato das partes, não ato do juízo. A conciliação, a composição são atos das partes, não ato do juízo. É um negócio jurídico das partes, que tem a participação do juízo quando ele homologa. Tá certo? Mas os atos praticados pelo juiz são os atos privativos dele, do juízo. Ok? Muito bem. Só revisando, né? Então, que no âmbito dos tribunais, a decisão que resolve um recurso, ou seja, aquela decisão, entre aspas, aquela sentença de um recurso ou de uma causa de competência originária, ele é acórdão, não é sentença, né? Ele é denominado acórdão. É uma decisão que se chama acórdão. Por quê? Porque ele é dado por um colegiado. E esse colegiado acorda, né? Tem um acordo de decisão, por isso chama acórdão, tá? Eles acordam entre eles que sobre a decisão, né? Seja ela unânime ou seja por maioria, mas fica acordada a decisão, por isso se chama acórdão de colegiado, porque não é decidido por um juiz só, por um desembargador, ele é decidido por um colegiado, por vários, né? Por isso que se chama acórdão. Agora, é importante não se esquecer que das decisões monocráticas ou unipessoais no âmbito dos tribunais, de acordo com o artigo 932, ou seja, nem toda decisão do tribunal ela é por um colegiado, pela reunião dos desembargadores ali ou dos ministros, tá? Ela pode ser uma decisão monocrática, por exemplo, na concessão de liminar, tá certo? Aí ela também nós temos essa decisão monocrática que não deixa de ser um acórdão, porque depois vai se discutir o mérito, né? Aqui o 932, que fala que incumbe ao relator, eu só coloquei aqui para vocês, para saber o que o relator desse recurso, dessa revisão ou desse procedimento de competência originária aí do tribunal, o que incumbe ao relator fazer, né? Ele vai negar provimento se for contra a decisão do STF, do STJ, enfim, se for em desacordo com já os julgados. Então, aqui é o papel do relator do processo nos tribunais, tá? Então, esses são os atos dos juízes. Eu estou correndo um pouco, gente, para a gente poder chegar nas tutelas, tá? Por conta do horário. Mas é bem tranquilo, se a gente, na verdade, essa parte de ato processual, se a gente ler o próprio dispositivo de lei do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal e do Código e da CLT, a gente entende facilmente. Lembrando que para o juiz do trabalho, o que não for, ele adota o Código de Processo Civil para as questões processuais, naquilo que não difere na CLT, tá? Nos procedimentos da CLT. Muito bem.
Além dos órgãos do juiz, nós temos o ato do órgão jurisdicional. Então, veja bem, quando a gente fala do órgão jurisdicional, não é o juiz, mas sim do órgão em si, da vara, lá da comarca, ou seja, daqueles atos praticados pelos serventuários, pelos auxiliares aí da justiça, né? Nesse sentido, nós temos o artigo 206, que fala o seguinte: ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes de informação. Isso muito era em relação ao procedimento físico, né? Porque o processo digital hoje, quando você faz o peticionamento e a distribuição, a postulação, eletronicamente ele já se distribui e já vai para o cartório correspondente. Então, aí o escrivão ou o chefe da secretaria, ele vai promover os atos, por exemplo, como encaminhamento para a vista do Ministério Público, né? Ou já promove a juntada do que tiver que promover de juntada, leva o conhecimento do juiz para algum despacho, né? Para aqueles atos ordinatórios, né? Mas quando era o procedimento físico, a partir do momento que se protocolava uma petição inicial no cartório distribuidor, ele era encaminhado para o juízo, para a vara correspondente, né? Para o juízo correspondente, e o chefe da secretaria já o autuava, ou seja, fazia a sua capinha, né? Colocava essa petição inicial dentro de uma capa, né? Dando ele um número, registrando o número do processo, né? Indicando lá o nome das partes, a data de início do processo, que é importante por conta dos prazos, né? E assim ele fazia com cada novo volume que se fosse abrindo aí, se fosse formando em relação ao processo. Eu não sei se a Kátia e a Sandra chegaram a trabalhar quando o processo ainda era físico, eu acredito que sim. Existem processos com 20 volumes, 30 volumes, né? Geralmente um processo ele tem 200 páginas cada volume. A cada 200 páginas você inicia um novo volume, né? Do mesmo processo. Graças a Deus não tenho mais isso. O processo digital ele vai indo sem novo volume, né? Mas, por exemplo, quando tem um procedimento por dependência, você tem que fazer a pensar um procedimento ao outro, né? Mas isso era mais um processo físico. O processo digital ele é mais, creio eu, que ele seja mais simples, mais simplificado a forma de fazer. Ainda com relação aos atos lá do chefe da secretaria ou do escrivão, que numerará e rubricará todas as folhas dos autos. E isso também no processo físico, porque no processo digital a numeração ela já é automática, né? Com relação às partes, ao procurador e ao membro do Ministério Público, assim como, né, a Defensoria Pública e os demais auxiliares da Justiça, ficava facultada a rúbrica nas folhas correspondentes aos atos que fossem acontecendo, que eles fossem praticando, né? Isso também no processo físico. Hoje, no processo digital, ele não acontece, até porque não tem como você rubricar, né? Ele é assinado eletronicamente. Todo ato que ele é juntado, ele tem que ser assinado eletronicamente. Em tese, ele substitui a rúbrica, né? Então, quando um advogado ele peticiona no processo digital, todas as folhas que ele peticionou vai com uma assinatura eletrônica dele, como se fosse uma rúbrica por ele zarada, né? Então, isso servia à época para os processos digitais, que ainda, os processos físicos, que a gente ainda tem. Eu, particularmente, tinha que rubricar todas as folhas de um inquérito. Vou até fazer um parênteses aqui. Eu queria morrer quando chegava um procedimento, por exemplo, de uma delegacia regional tributária. Porque nada, para a requisição de instauração de inquérito, nada vinham 700, 800, 1000 páginas para você fazer a autuação do inquérito policial. Então, a cada 200 você fazia um volume e tinha que numerar e rubricar folha por folha. Era triste, gente. Era triste. Quando eu via aquilo lá, eu tentava correr, né? Eu tentava sempre passar para um outro fazer, porque é horrível, né? Não sei se a Sandra... Não, e o MP, o defensor, eles não rubricavam, mas chegava no cartório, a gente tinha que rubricar. Mas aí eu faço um desabafo.
Porque quando a gente, né, escrivães de polícia, a gente encaminhava o inquérito para o fórum com pedido de prazo, aí dava vista ao Ministério Público ou o advogado do réu juntava alguma coisa no inquérito, quando ele voltava para a delegacia, ele também não voltava rubricado pelo fórum, pelo escrevente. Aí você tinha que numerar página por página de novo. Estranho, porque a gente não pode fazer carga de nada sem ter as folhas regularizadas. Eu acho que só numerar. Então, mas o escrevente só numerava a folha dele. Ele contava as nossas e deixava numerada só a dele. Isso acontecia muito. Sacanagem com você. Mas era não só comigo, né? Era geral aqui, né? Era muito, isso acontecia muito. Então, assim, eu particularmente nunca gostei de numerar e rubricar folha. Principalmente quando pulava sem querer alguma. Aí dava um problema, né? Tinha que renumerar ou colocar, por exemplo, pulava 27 e você ia para... Repetia 27, aí você tinha que colocar 27A, por exemplo, podia acontecer, ou pulava, e você tinha que colocar também, né? 27, ficava uma em branco e ia para 28. Aí você tinha que colocar 27A, justificar, certificar, enfim. Não era fácil. Ainda bem que... da pessoa que numerava antes de você era um garrancho e você não entendia. Exatamente. Você não sabia o último número, tinha que contar tudo de novo. E aí você tem que voltar e renumerar tudo, certificar. É verdade. Então, gente, o processo eletrônico nos ajudou muito, tá? Nesse sentido aí, então, para os serventuários aí em geral, né? O artigo 208, falando que os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Isso é quando você fazia visto, tinha até um carimbo, né? Data, certidão, vista, juntada. Antigamente era por meio de carimbo para facilitar. Depois que o computador, ele ficou um pouco mais fácil, que você já imprimia a folha de juntada, né? Ou fazia no verso daquela que você ia fazer a vista e tudo mais. Hoje, no processo digital, ele, graças a Deus, já tem lá prontinho, né? Não temos muito trabalho com isso. Bom, falando que os termos serão assinados, né, pelas partes, pelas pessoas que neles intervierem, e quando não puderem, eram firmados pelo escrivão ou chefe, que iria fazer uma certificação, né, iria certificar a impossibilidade. Isso já é mais para curiosidade. E outra curiosidade é no artigo 210, acredito que Sandra e Kátia não trabalharam com isso, mas é permitido, no processo físico, lógico, o uso de taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Sem ser Kátia e Sandra, alguém sabe me falar o que é uma taquigrafia ou estenotipia? Sem consultar no Google aí. Alguém sabe me falar? Não, né? Sandra e Kátia, sabem o que é taquigrafia? Nossa, eu tive aula de taquigrafia. Eu também. A gente fez um cursinho de técnico em secretariado, a gente tinha aula de taquigrafia. Temos aula de taquigrafia. Tá, mas e a estenotipia? Vocês A chegaram a usar? é através de uma máquina, né? Uma máquina, então. Chegaram a Mas usar? até há pouco tempo, uns 2, 3 anos, ainda tinha curso de estenotipia pelo tribunal. Então, vamos lá. Para quem não sabe, a taquigrafia ela é uma escrita rápida, por meio de códigos, de abreviaturas, enfim. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver até uns traçados aí meio diferentes e tal. Eu não cheguei a fazer curso, eu cheguei a estudar taquigrafia, mas não fazer curso, né? E a estenotipia, ela, que tem um nome próprio, é uma máquina, como se fosse uma máquina de escrever mesmo, uma máquina de datilografia, só que bem reduzida, ela era até menorzinha, com os símbolos, né, umas simbologias lá que representavam alguns fonemas, algumas constituições, né, de sílabas, então era para abreviar, era para fazer uma redação rápida dos atos, né? É muito interessante. Depois vocês pesquisem com relação a taquigrafia e estenotipia. Eu já peguei processo. Já cheguei a ver processo
com o uso da taquigrafia e também da estenotipia no próprio processo. É comum em processo de júri, né? Sim, muito no júri. Antigamente no júri usava demais, porque todo o júri, quando ia na manifestação oral ou nos interrogatórios e tal, quando não eram gravados, utilizava-se para que fosse mais rápido, né? Para o escrevente não ficar sofrendo, vai ter que transcrever integral o que estava sendo dito. Então usava-se uma simbologia para os fonemas e tudo mais. É muito legal essa parte da taquigrafia e da estenotipia. Muito bem. Lembrando, também a título aí de curiosidade, mas previsto em lei, que não se admitem nos atos e nos termos de processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entre linhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Então, quando vocês forem fazer uma petição, por exemplo, dentro dos atos processuais, ou quando for praticado pelo serventuário, não pode haver entrelinha, né? Tem muito ato processual que você fala assim, nossa, mas é um texto só. É um texto só porque a lei não permite que haja entrelinha, para não permitir que haja alguma fraude, alguma alteração dentro desse ato, né? Havia muito antigamente, como era feito a máquina de datilografia, às vezes as pessoas elas tentavam fraudar os documentos e tal por conta dessas brechas que eram dadas, né? Por isso que não se permite emenda, não se permite rasura, né? Então, se houver alguma rasura, ela tem que ser de alguma forma sanada ou certificada, né? Para garantia da lisura do processo. Então, não se permite. Os espaços em brancos, eles são inutilizados. Geralmente, no processo físico, você carimbava lá um carimbão em branco, várias partes da página, por exemplo, no verso da página em branco, para garantia de que estava em branco, de que não seria utilizado de forma indevida, né? Então, mesmo quando se estiver peticionando, não pode haver esses espaçamentos em branco. Então, resumidamente, os atos dos órgãos jurisdicionais são os atos de documentação processual, né? Que a gente já falou aí com destaque aí para os atos meramente ordinatórios, lá do artigo 203, que a gente viu nos atos do juízo, muito embora apresente-se no capítulo dos atos do juiz, quem os pratica são os serventuários, geralmente o escrivão ou o chefe de secretaria, né? Então, vale aqui em relação aos atos dos órgãos jurisdicionais, né? Eu trouxe aqui, nesse nosso... nessa apresentação, a relação aí, com relação aí aos negócios processuais. Que a gente já viu, os negócios processuais típicos e atípicos que eu mencionei lá em cima, né? Então, os negócios processuais, eu até coloquei uma indicação aqui de que é a tônica do sistema processual. O novo Código de Processo Civil, de 2015, diferente do de 73, ele valoriza a participação processual, que é a ideia do contraditório participativo. Tem lá no artigo 9º e 10º do CPC. Com a amplitude do diálogo, ou seja, um processo mais democrático, onde se permite às partes se manifestarem, se dialogarem no processo, sem ter aquilo que antes a gente chamava assim, tudo que uma parte fazia, primeiro tinha que passar pelo crivo do judiciário para depois abrir oportunidade para outra parte. Hoje não, o Código de Processo Civil, ele incentiva, ele dá a oportunidade de um maior diálogo entre as partes, né? Ampliar o contraditório, ou seja, o que uma parte fala, a outra já de imediato ela pode se manifestar para se chegarem num consenso ou tentarem um entendimento dentro do processo, numa tônica aí, de uma cooperação processual. Por isso que a gente fala da boa-fé. A gente tem que ter que as partes que participam do processo, elas têm que ter a boa-fé na cooperação no processo, de cooperar com o processo,
Porque se a parte estiver agindo de má fé nessa cooperação processual, aí nós temos uma litigância de má fé. Então, presume-se que todas as partes estão cooperando com o processo, querem chegar o mais rápido possível à resolução do processo. O artigo 6º fala, olha, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, todos devem cooperar com a justiça. Não devem traçar, né? Não devem aí promover atos que venham a prejudicar o processo ou a sua lisura, ou até mesmo a promoção da justiça. Os atos processuais, eles devem ser praticados de boa fé. Tudo que se acontece dentro do processo, todo negócio processual, ele deve se espelhar e deve refletir na boa fé das partes. Tá? O artigo 9º, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Isso é o contraditório. Então, você não pode tomar nenhuma decisão contra uma parte sem que ela possa se manifestar, sem que ela tenha o direito a manifestar, a contradizer aquilo que foi dito contra ela, né? Agora, isso via de regra. Via de regra. Por quê? Porque esse dispositivo, ele não se aplica quando a gente estiver falando de uma tutela provisória de urgência, que a gente vai estudar daqui a pouco. Não se aplica às hipóteses de tutela de evidência, que a gente também vai estudar mais tarde, lá do artigo 311, nos incisos 2 e 3. E não se aplica à decisão prevista no artigo 701, que a gente vai ver mais para frente, né? Ou iremos estudar quando a gente for estudar o Código de Processo Civil mais propriamente dito. Salvo nessas hipóteses, sempre que o juiz vai decidir alguma coisa, ele tem que dar oportunidade da outra parte que irá sofrer com esse reflexo desse ato, dessa parte se manifestar, né? Então, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, ou seja em primeira, segunda instância, ou no Supremo Tribunal. Então, em nenhuma instância pode haver decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, deve ser dada a oportunidade de manifestação à parte contrária, sob pena de nulidade do ato praticado pelo juiz, tá? Ou por qualquer outra parte. Então, os negócios processuais são os acordos ou convenções processuais relacionados sobre definições acerca das regras processuais. Além dos negócios processuais típicos, que a gente já falou, o artigo 190, ele trouxe uma possibilidade de negócio processual atípico, ou seja, as partes entre si fazem um acordo sobre as regras processuais, ainda que não haja previsão legal sobre determinado elemento. Não tem previsão legal, mas não pode ir contra o que se já tem, né? Então, diz o artigo 190, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, por isso da divergência aí da doutrina com relação à matéria de ordem pública, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. O que isso quer dizer? Que quando tratar um processo em que se postulam direitos que possa haver uma autocomposição, ou seja, que não precise necessariamente de que o terceiro juiz, né, que haja aí uma decisão jurisdicional para a resolução da lide, as partes, veja, plenamente capazes, elas podem estipular as mudanças no procedimento, até com relação à data de audiência, até com relação a prazo, até com relação, enfim, às provas, elas podem estabelecer por si só, em comum acordo, esse negócio processual, como o procedimento deverá ser realizado. Isso para atender aí, para ajustar-se
as especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. E isso pode acontecer tanto antes quanto durante o processo. Eu até coloquei uma observação aqui, ó. Em razão disso, afirma-se que o artigo 190 positivou, ou seja, trouxe no processo de forma clara e escrita, positivada, a ideia do princípio do autorregramento da vontade ou a atipicidade dos negócios processuais, em virtude da autonomia privada. Ou seja, agora está positivada, ou seja, está em lei, garantido por lei, a possibilidade de mudança do regramento de como deve ser os negócios processuais, dando possibilidade de se aplicar aí o princípio da autonomia de vontade das partes no direito privado. Isso acontece no processo penal? Não, não acontece no processo penal. Isso acontece no processo trabalhista? Há uma divergência doutrinária. Isso vocês vão estudar no processo do trabalho. Tá? Não vou me atrever a entrar na discussão do processo do trabalho, porque aí nós vamos entrar numa discussão que eu não sou a pessoa mais indicada a dizer. Pode haver isso no processo do trabalho? A doutrina fala que pode. Aplica-se? A doutrina recua, fala, peraí, vamos pensar melhor. Eu acho que isso poderia se adequar muito melhor no processo do trabalho do que até no próprio processo civil. Né? Mas são direitos privados, né? Ramos de direito privado, que aceitam aí uma autocomposição. Então, eu não vejo problema no direito processual do trabalho. No entanto, eu deixo para o professor de processo do trabalho ele adentre nessa questão quando os senhores forem estudar, tá? Mas, no processo penal, já lhes garanto, isso não é permitido. Por quê? Porque não há autocomposição no processo penal, né? Ainda que seja num direito privado, numa ação privada, por exemplo, numa ação de injúria, de calúnia, de difamação, enfim, naquelas onde seja uma ação penal privada, não há essa possibilidade, tá certo? Ô, Wagner. Oi? Quando você fala desse artigo 190, mudança da audiência, é quando o juiz pergunta à parte, doutor, eu vou dar 30 dias para o senhor se manifestar, daí ele fala, pode ser 40, daí o juiz pergunta para outro advogado, o senhor concorda? Não, seria esse ou não? Não. Aí as partes, elas se conversam entre si, por exemplo, advogado de réu e autor se conversam entre si e de uma forma consensual entre eles, eles ajustam os procedimentos, eles regram como vai ser aquele procedimento. Eles vão pactuar entre eles e vão expor ao juiz. Fala, juiz, olha, nós pactuamos, nós convencionamos que, por exemplo, com relação às datas dos atos processuais, da prática dos atos processuais, por exemplo, a contestação, ela não ocorrerá em 15 dias, ela ocorrerá em 30 dias. Né? Por quê? Porque a outra parte ela vai precisar de um tempo maior para conseguir angariar os documentos que ela precisa para contestar. A audiência ela pode acontecer na data de tal, enfim, né? Porque o juiz pode marcar uma audiência onde ainda não é possível ter conseguido alistar todos as testemunhas, por exemplo. Então, as partes entre si, elas ajustam entre elas como será o processo, o regramento do processo, como procedimento processual haverá. E expõe ao juiz. E o juiz, ele pode concordar. Tá? Então, assim, as partes, elas podem estabelecer um negócio jurídico, processual, pactuando entre elas, com a participação do juiz, as datas para a prática dos atos processuais, por exemplo. É o que a gente chama de calendarização do processo. Então, eles já deixam estipulados quando será, qual data, né, em qual data, até qual data poderá ser apresentada a contestação,
quando será realizada a audiência, quando será dada a sentença pelo juiz, quando será requisitada a perícia, enfim, as próprias partes já estabelecem ou pré-estabelecem quando serão realizados esses atos. Então, se busca com isso um autorregramento da vontade das partes. E isso para o juízo é muito bom, porque facilita para o juízo. Tá? Mas isso foi uma inovação trazida pelo artigo 190. Eu não vou entrar muito nessa discussão do 190, vou deixar até para o professor, eu acho que é o professor Emerson que dá aula de processo penal para vocês, ou dará, para ele avançar sobre isso. Tá? Porque é um negócio inovador do processo civil. Então, eu deixo que alguém que tenha a prática civil dominada para explicar para vocês quando adotar melhor essa postura. Tá? No processo penal, não se admite. E no processo do trabalho, o professor do processo do trabalho também irá trazer para vocês uma visão com relação a isso. Tá certo? Certo. Não é apenas uma solicitação isolada dentro de uma audiência, por exemplo, viu, Sueli? Não confunda com isso. O juiz tem tanto tempo e a parte pede, o senhor tem 15 dias para apresentar aqui um documento. O juiz fala, 15 dias eu não consigo, eu tenho que ir lá no Maranhão buscar, eu vou gastar 30 dias, posso apresentar em 30? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo para um regramento de todo o processo. Sim, é. Certo? Eu já entendi agora. Tá. Obrigado. Obrigado você. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui uma diferenciação só para a gente tentar, de uma forma mais objetiva, entender aí a diferença dos negócios processuais típicos, né? Por quê? Quais são os negócios processuais típicos, né? Por exemplo, o foro de eleição. Aonde será eleito o foro para discussão de eventual lide. Lembra que a gente falava lá do contrato de compra e venda? Fica eleito o foro da comarca de Santa Bárbara para dirimir eventuais questionamentos. Pronto. Isso é típico. Né? Isso é uma coisa que é prevista no Código de Processo Civil e já faz parte do procedimento processual. Né? Até com relação ao foro aí do internacional. Né? Acordo para distribuição convencional do ônus da prova. Né? Quem tem que comprovar isso ou aquilo, isso já é típico. Quem tem o ônus da prova? O ônus da prova é de quem alega. Né? Quem tem que comprovar é quem está alegando. Né? A questão da perícia consensual, as partes podem eleger a perícia para ser feitas. Acordo para suspensão processual, pode haver um acordo entre as partes para suspensão do processo, para se tentar uma resolução consensual entre as partes. Isso é um procedimento que já existe, um regramento que já existe. Agora, quais são os negócios jurídicos, processuais atípicos, assim denominado agora pela doutrina? A convenção relativa à verba da sucumbência. Sucumbência, vocês sabem, é aquilo, uma parte que perde o processo paga a sucumbência à parte que ganha. Isso pode haver uma convenção com relação a essa verba, né? Como se dará a sucumbência, se vai haver ou não. Permitir ou não a execução provisória, ou seja, as partes, elas convencionando se vai ser permitida ou não a execução provisória daquilo que se está buscando no processo. E dilatar os prazos processuais. Né? O processo ele tem um prazo. Todo ato processual ele tem um prazo. Mas por acordo convencional entre as partes e o juízo, esses prazos eles podem ser alterados. Sempre para mais, nunca para menos. Né? Então pode haver uma dilação do prazo processual. Isso é a atipicidade, conforme prevê a doutrina. Tá? Então isso será melhor abordado aí quando vocês tiverem realmente a prática processual civil, né? Com melhor exemplificação aí do que eu estou dizendo, tá? O 191 fala da calendarização dos atos processuais, que eu já falei, né? As partes decidem aí, junto com o juiz,
para fixar o calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso, né? Então, esse calendário ele fica vinculando tanto as partes quanto o juiz, e os prazos previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Então, as partes ajustam, junto com o juiz, o calendário para a prática dos atos processuais, por exemplo, para a realização da audiência, para a realização das contestações, para a realização da sentença, por exemplo, e ele só poderá modificar essa data só poderá ser modificada se devidamente justificado, né? E com isso, dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual, porque eles já sabem quando tem que ser. Eles estipularam o calendário, né? Então, isso também contribui muito para a celeridade aí do processo, tá? Então, o calendário seria firmar datas para a realização dos atos processuais, e a sua importância está na desnecessidade de intimação das partes de cada ato processual. A parte ela já fica intimada, porque ela está propondo aquela data. Então, ela não pode alegar desconhecimento. Vai ser nulo o ato porque eu não fui intimado da realização do ato. Não precisa ser intimado, tá? Muito bem. E, por fim, com relação aí aos atos processuais, eu trouxe aqui anotações com relação à forma, tempo e lugar para a prática desses atos. Então, inicialmente, os estudos dos atos processuais distinguem forma, tempo e lugar onde são realizados os atos processuais. Em geral, a forma, o modo e a prática dos atos processuais são estudados através de princípios que norteiam tal tema. Volto a repetir, cada disciplina tem a sua característica com relação à forma, modo e prática dos atos processuais. De forma geral, vamos aqui utilizar o artigo 188 do Código de Processo Civil, que apresenta o princípio da liberdade das formas, dispondo que a lei até pode prever uma solenidade, mas se não houver previsão legal, está liberada a forma de como realizar o ato processual. Por exemplo, para as características individualizadoras aí de cada ato. No processo penal, a denúncia, ela exige uma forma, no processo penal, para a denúncia, ela exige uma forma solene de ser apresentada. Porque se ela não tiver contida aquela forma, ela não será recebida pelo juiz, né? Então, aduz o artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. No caso lá da denúncia, o Código de Processo Penal, ele fala como tem que ser a denúncia ou a queixa-crime. Ela exige a forma. Assim como, por exemplo, quando se vai arrazoar um recurso, quando você vai apresentar uma apelação, você apresenta a petição que vai postular o recurso e depois vem com as razões da apelação, as razões do recurso, né? Existem formas pré-estabelecidas por lei. Se a lei não estabelecer forma, ela não poderá exigir uma forma pré-conceitual aí de como apresentar o ato, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Ou seja, independente da forma como o ato é praticado, se ele não tem uma previsão legal de como deve ser feito, todos os atos devem ser validados, desde que preencham a sua finalidade, desde que alcancem a sua finalidade essencial, né? Lugar de prática do ato. Os atos processuais devem ser realizados, via de regra, na sede do juízo ou onde tramita o processo. No entanto, podem ser realizados em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. 2 exemplos, carta rogatória e carta precatória. Por quê? Porque, por exemplo, a oitiva de uma testemunha que mora no Pará. Você não vai fazer a testemunha vir do Pará até Santa Bárbara do Oeste para ela ser ouvida em juízo. Então, ela é feita fora do juízo através de uma carta precatória. Ah, mas ela mora na Espanha. Não tem problema. Aí você faz por meio de carta rogatória, né? Eu já vi juiz fazer audiência, por exemplo, em hospital, porque a pessoa não poderia se locomover do hospital. O juiz foi até a pessoa, quando não tinha ainda essa questão do remoto, né? Da videoconferência. Então,
dependendo da situação, via de regra, o ato ele é praticado em juízo, na sede do juízo onde o processo está tramitando. Existem exceções de que podem ser praticados fora dele, né? O tempo a ser praticado o ato. Em regra, conforme prevê o artigo 212, os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Isso está falando da citação, está falando dos atos pelo oficial de justiça, por exemplo, está falando da realização das audiências, etc. Quando é considerado dia útil? Todos os dias, menos sábado, domingo e feriado, ou aqueles dias que forem tidos como recesso. Tá? Geralmente de segunda a sexta, né? Sem contar os feriados ou quando recesso. Sábados e domingos são considerados como os feriados para fins forenses. Então, não existe... existe prática de ato processual em sábado e domingo? Existe, pelo plantão judiciário, por exemplo, né? Mas aí são as exceções. Via de regra, as práticas dos atos processuais, elas ocorrem nos dias úteis, né? O artigo 212, ele fala que os atos processuais serão realizados nos dias úteis, né, das 6 às 20 horas, serão concluídos após as 20 horas aqueles que se iniciam antes desse horário, e se o adiamento prejudicar a diligência, tal, ou causar algum dano grave. Independentemente da autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido nesse artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que é a liberdade, a violação do domicílio, enfim. Mas, independentemente da autorização judicial, pode haver, fora de horário, as citações, intimações e penhoras realizadas geralmente pelo oficial de justiça, né? Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, ou seja, físicos, deverá ser protocolado no horário de funcionamento do fórum, ou seja, horário de expediente, conforme o disposto na lei da organização judiciária local. Por quê? Porque tem fórum que faz o atendimento a partir das 10 da manhã. Tem fórum que começa o expediente após a meio-dia. No Nordeste, por exemplo, ele faz o expediente forense de manhã e termina um pouco antes, no período da tarde, por conta do calor, enfim, do horário. Então, você tem que obedecer o horário de atendimento do fórum, o horário forense. Aí não seria das 6 às 20, tá? Depende do horário de funcionamento do fórum. E isso no físico. Por quê? Porque no eletrônico, você pode fazer o peticionamento no horário que você quiser. O processo eletrônico está lá, né? Se quiser fazer a 1h da manhã, lembrando que daí o serventuário só vai ver isso no horário do expediente dele. Durante as horas forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, que a gente já leu, e a tutela de urgência, porque daí você vai para o plantão judiciário, porque você precisa de uma tutela de urgência, né? Tendo em vista aí o perigo da demora em ser praticado, que a gente vai estudar daqui a pouco. Processam-se durante as férias forenses. Férias forenses quer dizer também os feriados, tá? Onde as houver e não se suspendem pela superveniência delas. Os procedimentos de jurisdição voluntários necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Volto a falar, perigo da demora. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Os processos que a lei determinar. São os processos urgentes. Esses processos urgentes, eles operam mesmo durante as férias forenses, tá? Geralmente pelo plantão judiciário. Os outros ficam aguardando, tá? Muito bem. E com isso, a gente chega ao fim da questão aí dos atos processuais, tá? Fiz um apanhado aqui, tentei fazer um apanhado de uma forma bem sucinta, né? Em relação aos atos processuais. Tranquilos até aqui? Sim. Sim? Sim, Wagner. Tá legal.
Vocês querem ir para a tutela hoje ou vocês querem deixar para a aula que vem? Para a aula que vem. Não tem problema nenhum, até porque a questão da tutela ela é muito rápida. É uma questão simples de estudar. É complexa, sim, precisa um pouco de atenção, porque são questões primordiais no direito. Talvez a Sandra e a Kátia possam até me ajudar com relação a isso. São questões determinantes, são tratadas com muito carinho e muito cuidado pelo judiciário. Porque quando você tutela, quando você solicita uma ação, uma garantia judicial antes do final do processo, por isso que se chama tutela provisória, antecipada ou de urgência, é porque você está tentando fazer com que o juiz lhe garanta um direito antes dele firmar esse direito na resolução da lide. É igual aquelas tutelas que pedem direito do trabalho lá, as tutelas antecipadas, Wagner. Daí pede também no processo civil. Chega a pedir penal também? A tutela é a garantia de aplicação do direito antes do fim do processo, de forma antecipada, por isso que chama tutela antecipada. Aí nós vamos ter a tutela antecedente, que antecede o processo, e a tutela incidental, ou seja, ela ocorre durante o processo. Então, você faz um pedido de tutela durante o processo, aí nós temos um processo incidente, que a gente chama, né? Aí nós vamos ter as tutelas de urgência, né? E as tutelas de evidência, que são trazidas pelo Código de Processo Civil agora, tutela de evidência. Temos as tutelas cautelares e as antecipadas. E aí a gente vai ver como que elas funcionam, né? Então, vamos tentar traçar aqui só um divisor, para que vocês entendam para a próxima aula. E estudem para a próxima aula a questão da tutela, que eu acho que ainda está no 4.3 no nosso KLS. Tutela provisória, ou seja, é uma garantia de direito provisório, que ela pode ser modificada, ela não faz coisa julgada. Essa tutela provisória, ela se divide em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de evidência, ela põe fim ao processo, porque ela fica evidenciada o direito. A tutela de urgência é para garantir que o perigo da demora em até instruir o processo e ao final do processo, esse direito já não seja mais útil. Já não se tenha mais o direito para ser aplicado. Aí a parte vai ser prejudicada. Então, você aplica essa tutela de urgência. Você antecipa alguma coisa. Então, essa tutela de urgência, ela vai ser antecipada ou ela vai ser cautelar. Aí a gente vai estudar a diferença, né? A cautelar, essa tutela cautelar, ela busca assegurar o resultado útil do processo. A tutela antecipada, ela busca satisfazer, desde logo, aquilo que o autor ele pretende. Nos dois casos, se garantem a tutela para que não haja aí o perigo da demora. Então, você tem que demonstrar que o direito ele é válido e tem que demonstrar que a demora pode trazer um perigo irremediável, irreparável. Essa tutela antecipada, ela pode ser antecedente e ela pode ser incidental. Então, a tutela, você pode pedir uma tutela de urgência antecipada antes do processo ou durante o processo. Da mesma forma, a tutela de urgência cautelar, você pode pedir antes e durante o processo. Então, é simples de entender. A gente só tem que entender quando é cada uma delas. Então, isso a gente faz na próxima aula, atendendo a pedido de vocês, tá? Só que vocês têm um compromisso comigo de estudarem tutela processual durante a semana e chegar na terça-feira sabendo tudo sobre tutela. Senão a gente não faz mais acordo a partir de hoje. Uhum. Certo? Mas é muito confuso esse tema. Não é não. Confunde, Wagner. Não é. Leiam os artigos de lei, por favor. Abram lá o Código de Processo Civil e leiam os artigos de lei. Lá do 294
ou 5, 294 ao 311, salvo engano. Do 294 até o 310 vai falar da tutela de urgência. Ou do 300. Do 300, a tutela provisória, ela está do 294 ao 299. Tutela de urgência do 300 ao 310 e tutela de evidência no 311. Salvo engano. A memória não está muito boa ultimamente, mas eu acho que é isso. Sim. Tá? Então estudem do 294 ao 311 e leiam o KLS. Ok. Combinado? Combinado. Combinado. Então, na próxima aula a gente chega com tutelas, com tutela provisória, tá? Ou tutela processual, do jeito que vocês preferirem. Tudo bem? Tudo. Sim. Então nós estamos combinados. Gente, Wagner, oi, desculpa. eu vi que você postou a gravação da última aula que nós tivemos, mas os Sim. slides não estão disponíveis. Então, deixa eu explicar. Eu tentei subir até esses slides. Eu não sei se é o AVA, porque eu subo por meio de nuvem, né? Vocês viram? Porque o AVA, ele não permite anexar arquivos sem que seja por nuvem. Só o arquivo ele não permite. Ou ele é por YouTube, vídeo, ou é por nuvem. Eu não consigo anexar arquivo. Eu não sei o que acontece com o meu AVA. Eu tentei subir, ele estava dando erro. Até o da aula de hoje eu fui tentar fazer já na semana passada. Eu fui tentar colocar para vocês. Ontem, de novo, eu fui tentar e hoje de manhã eu acordei num frio ferrenho. Tava 6 graus aqui em Limeira. 6 horas da manhã eu fui tentar colocar esse material. Ele tá dando erro. Eu vou tentar mudar de nuvem. Talvez seja a minha nuvem que não está compartilhando o link. Mas na própria videoaula tem o slide, né? Então, eu vou tentar colocar para vocês. Prometo que vou. Professor, Oi. eu não sei se o professor tentou, mas se me permite a sugestão, os slides em arquivo PowerPoint, eles são bem pesados. Não sei se o professor tentou converter isso para PDF. Não, eles são em PDF. Eu coloco tudo em PDF. Ah, tá. Só que daí é por nuvem. Entendeu? Entendi. Qualquer tipo de arquivo no AVA, ele não vai por arquivo, ele vai por nuvem. Ou eu não Posso sei fazer. ajudar? É? E que é, Sueli? Não, desculpa, eu estou atendendo aqui, esqueci de desligar. Tá bom. Entenderam? Então, assim, eu vou tentar. Juro que eu vou tentar. Tanto dessa aula quanto da aula passada, eu prometo que eu vou tentar subir para o arquivo. Se eu não conseguir, eu mando no WhatsApp. Ok. Combinado. Então, tá bom. Gente, muito obrigado. Professor. Oi? Quem chama? Que é o Preto. Para completar, eu gostei muito dessa aula. Esse assunto é muito bom e eu acho que de tutela vai ser muito melhor. Eu gostei hoje dessa aula, achei interessante mesmo. Um assunto positivo aí, professor. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo. Tá? Se tem uma motivação. Legal, obrigado. Maria, se tem uma motivação da gente, isso eu falo, eu acho que por nome de todo mundo, de todos os professores, a gente tem, lógico, que contatos quase que diários e tal. Vocês são, a turma de vocês é uma turma que nos traz muita motivação, muita alegria, pela dedicação, pela vontade, né? Pelo menos a grande maioria dos alunos. Nós estamos com 12 hoje. Mas nós somos 20 e alguma coisa, não tem problema nenhum. Né? Ainda que tivesse um aqui dentro dessa sala, a gente tem a mesma motivação, mas quando a gente olha 10, 12, 15, 20, né? Tem uns que entram, saem, tem lá os seus compromissos, a gente sabe como é, a gente respeita todo mundo, então é essa a grande motivação, tá? A gente se prepara exatamente para vir. Eu tive um probleminha semana passada, fiquei mal uma semana porque a gente sente falta, né? A gente quer estar junto de vocês todos os dias, se possível. Mas ainda, independente de qualquer coisa das aulas, vocês precisarem de alguma coisa, vocês mandem direto para mim. Eu demoro, às vezes, para responder o WhatsApp. Eu tenho 300 e poucos grupos aqui, que principalmente os profissionais,
que não dá tempo de eu olhar todos, né? Então, eu peço aí, se vocês tiverem dúvida, podem me mandar no particular, que conforme eu for conseguindo, a gente vai respondendo tudo junto, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês, até terça-feira que vem, e a gente volta então com tutela provisória ou tutela processual. Obrigado, tá? Bom dia para vocês, boa semana. Tchau, bom dia, boa semana. Boa semana.